Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje é dia da gente meditar na terceira parte de Atos, capítulo 1. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se de Acéldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, até o versículo 26. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração. Senhor, tu és bom. Tu és santo, tu és justo, tu és um Deus fiel. Não há nenhum outro como o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua perfeição, pela tua santidade, pela tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque em todo o tempo o Senhor nos protege e cuida de nós. O Senhor é santo e perfeito. Quem somos nós diante do Senhor? Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, ajuda-nos a melhorar todos os dias e vivermos para Ti. Abençoa cada pessoa que está ouvindo aqui esse podcast hoje, Senhor. Que a Tua proteção esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor guie o nosso caminho hoje, que nós façamos a Tua vontade hoje em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, esse texto aqui, então, é o texto onde é escolhido um novo apóstolo, né? E o versículo que eu quero enfatizar é esse aqui, né? É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Parte final do versículo 22. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, eles escolheram uma pessoa ali que esteve como discípulo de Cristo, que foi um discípulo de Cristo, enquanto Jesus esteve no ministério terreno dele, e que viu Cristo morrer, e que viu Cristo ressurreto, para que testemunhasse que Cristo ressuscitou. Essa questão de Cristo ter ressuscitado era fundamental para a fé daquelas pessoas e para dizer que realmente Jesus era o Cristo, era o Messias esperado, aguardado, porque ele cumpriu todas as profecias. E a ressurreição no terceiro dia era uma delas. Então, era fundamental essa questão da ressurreição. Tanto que os fariseus ficam muito preocupados com isso, né? Inclusive perseguem a igreja justamente por conta disso. Mas essa questão de pessoas serem testemunhas oculares, né, terem visto Cristo ressurreto depois dele ter morrido, claro que é depois dele ter morrido, né, porque ele ressuscitou, mas entenderam o que quis dizer? Tipo, que viram Cristo morrer e que viram ele ressurreto,
Era fundamental existirem testemunhas oculares disso que fossem confiáveis e que falassem disso. Porque era justamente um ponto que seria indiscutível, né? Ele ressuscitou depois de 3 dias. Então esse ponto era fundamental para a fé daquelas pessoas e inclusive para apresentar isso como verdade para os fariseus e para os mestres da lei ali. Então eles precisavam escolher alguém que testemunhasse com eles. Interessante aqui notar que o objetivo era esse, né? Era testemunhar. Era falar, olha galera, Cristo ressuscitou, fez um monte de milagre, fez um monte de sinais, pregou todo dia, ninguém conseguia retrucar o que ele falava, inclusive os mestres da lei aí, e ressuscitou no 3º dia. A gente viu, a gente encostou nele, a gente comeu com ele, a gente estava lá do lado dele, a gente viu as feridas nas mãos, as feridas nos pés. Isso era um testemunho poderoso para dar. Porque eram várias pessoas falando a mesma coisa, testemunhando a mesma coisa. E daí o que fica de reflexão aqui para mim é, legal, eles tinham, né, esse testemunho de terem visto Cristo ressurreto. E qual que é o nosso testemunho? O que nós podemos testemunhar? É claro que a gente não pode dizer que a gente viu Cristo morrer e ressuscitar, a gente não estava lá. Mas eu creio que cada um de nós tem um testemunho para dar. Qual que é o seu testemunho? Ah, mas talvez você esteja pensando, não, mas André, eu ainda não tenho nenhum grande testemunho. Essa galera estava testemunhando de que Cristo ressuscitou. Eu não tenho nada nem perto disso. Ou talvez você esteja pensando, eu nasci já em berço evangélico, né, em berço cristão. Eu não tenho muito o que falar. Tenho certeza que talvez você tenha circunstâncias diferentes da de outras pessoas, mas certamente você tem um testemunho para contar a respeito de uma experiência sua com Cristo. Eu vou dar o meu exemplo, tá, galera? Talvez fique um pouco mais longo hoje, mas eu vou dar o meu exemplo. O meu testemunho de conversão, ele não é nada sobrenatural, assim, sabe? Não é nada que você fala, nossa, que maravilhoso tudo que aconteceu com você. Mas eu tenho alguns outros testemunhos de momentos onde Cristo falou comigo, eu já cristão, eu já caminhando com Cristo há um tempo, do Espírito Santo tocar o meu coração de uma forma muito específica e aquilo transformar a minha vida. Então eu não tenho um grande testemunho de conversão e conheço outras pessoas que não têm um grande testemunho de conversão. Eu me converti, eu tinha uma outra visão da fé e me converti à fé cristã. Então eu tenho algo para falar sobre o processo de conversão, mas não foi nada sobrenatural, assim, no sentido da palavra, que é claro que foi sobrenatural, mas não foi nada sobrenatural no sentido da palavra de que nós entendemos comumente, de algo maravilhoso, de algo extraordinário, de algo visivelmente ali miraculoso. Claro que foi sobrenatural, o processo de conversão ele é sobrenatural por essência, mas não foi nada assim, né? Que brilhasse aos olhos de muitas pessoas. Mas, como eu disse, eu tenho outros testemunhos de momentos onde o Espírito Santo falou comigo, onde Deus me direcionou para algo específico e que se tornou algo que você fala, nossa, realmente esse é incrível. Então eu creio que, de uma forma ou de outra, você tem algo para testemunhar das suas experiências com Cristo. Todos nós temos um testemunho. Talvez a gente fique diminuindo o nosso testemunho como se ele não fosse tão importante assim. Porque a gente vê aqueles testemunhos, né, da pessoa que ressuscitou 3 vezes, desfez 47 pactos com o diabo. Uma galera que tem uns testemunhos aí que realmente chamam a atenção, no mínimo, né? Talvez você não tenha esse tipo de testemunho, mas você não precisa ter esse tipo de testemunho. Se você conseguir testemunhar, e você consegue, de um momento onde Deus falou com você, de um momento onde Deus te livrou de algo, de um momento onde Deus te consolou quando você estava triste. Não precisa ser algo que aos nossos olhos é maravilhoso. Só precisa ser algo verdadeiro, algo que realmente você viveu com Cristo, que você viveu com o Pai, que você viveu com o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que esse testemunho, Deus vai te direcionar, o Espírito Santo vai te direcionar para pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Não vai ser todo mundo que precisa ouvir o seu testemunho. Mas algumas pessoas eu creio que o Espírito Santo vai te direcionar porque elas precisam ouvir o testemunho que você carrega.
Todos nós carregamos a palavra da salvação e essa palavra todas as pessoas precisam ouvir. Todos nós carregamos esse ministério de reconciliação e todas as pessoas precisam ouvir sobre isso. Mas o seu testemunho específico, é sobre isso que eu estou falando, né? O seu testemunho específico, tenho certeza que existem pessoas específicas que precisam ouvir e eu creio no meu coração que o Espírito Santo vai direcionar você para essas pessoas específicas e essas pessoas vão ser tocadas pelo seu testemunho, mesmo que às vezes você julgue que esse testemunho nem é tão maravilhoso assim. Para de comparar testemunho, galera. Para de comparar testemunho. É isso. Essa é a mensagem de hoje, gente. Me alonguei aqui um pouco hoje, perdão. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.